o tema da nossa mensagem é buscando o poder da oração. Então você já viu ali? Deixa eu ver se ficou bom aqui. Abra a tua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, então. Capítulo 29. Nós vamos ler dos versos 12 até a primeira parte ali do verso 14, onde temos um ponto e vírgula, uma divisão da frase. Coloquei ali como 14a. Buscando o poder da oração. Livro do profeta Jeremias 29, versos 12 a 14. Vamos, são poucos versos, 3. Vamos ler com bastante atenção, com muita atenção. São as palavras de Deus ao povo que está exilado na Babilônia. Ele diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aí. Se você puder orar alguns segundos dizendo ao Espírito Santo que você deseja muito que Ele fale com você, que se for necessário corrigir, que Ele corrija, que se for necessário Ele animar, que Ele anime, fortalecer, que Ele fortaleça. Diga ao Espírito: eu quero me submeter à Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos dirigindo. Vai à minha frente, Espírito, porque eu, por mim mesmo, não tenho nada de bom, nada de agradável, nada de edificante, se não for a Tua palavra e o Teu poder e a Tua misericórdia em minha vida. Que assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Buscando o poder da oração. Esse trecho ele faz parte de uma carta que o profeta Jeremias enviou em nome de Deus ao povo povo de Judá que estava exilado na Babilônia. Pessoas que foram levadas pelo rei Nabucodonosor quando invadiu Judá, e ele, muito esperto, pegou sacerdotes, carpinteiros, ferreiros, príncipes, pessoas inteligentes. Entre eles estava o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, para servir na Babilônia. Todo esse povo havia sido levado, digamos assim que sequestrado, porque ele entra lá e arranca todo mundo de lá e leva exilado para a Babilônia. Ele deixa alguns lá que vão perecer. Logo depois ele vai novamente a Jerusalém e aí ele destrói tudo mesmo. E o povo de Judá, ele foi exilado justamente por causa da sua desobediência a Deus. Porque o povo de Deus sempre foi um povo duro de lidar. Sempre foi um povo difícil, que se esquecia de Deus com muita facilidade, que abandonavam os caminhos de Deus, eles adoravam a outros deuses com muita facilidade. O povo de Judá, eles chegaram ao absurdo de sacrificarem os seus próprios filhos e queimarem em nome de uma divindade chamada Moloque. Eles chegaram a esse absurdo, porque eles se desviaram do caminho do Senhor.
Por isso então Deus entregou esse povo nas mãos de outras nações, para que fossem levados cativos e as suas terras fossem totalmente destruídas. Então, no caso do povo de Judá, eles foram para a Babilônia e lá eles ficaram por 70 anos. Praticamente uma geração, né? 70 anos eles ficaram ali. Mas também havia no meio daquele povo que estava exilado lá, que já estava fora da sua terra, vivendo em terra estranha, havia no meio daquele povo uma confusão muito grande, porque ali tinham falsos profetas. Falsos profetas que profetizavam ali no meio daquele povo. E sabe o que aqueles falsos profetas diziam? Vai dar tudo certo. Logo nós vamos sair daqui. Deus vai tirar a gente daqui rapidinho. Eu sonhei com isso. Deus vai fazer tudo de acordo com o que está com o nosso coração. Deus vai atender os nossos desejos. E ocorria que esses falsos profetas, por profetizarem aquilo que o povo gostava de ouvir, caíram na simpatia do povo. O povo gostava de ouvir coisas que eles gostavam de ouvir. Predições que estavam de acordo com aquilo que eles desejavam. Mas aí Deus também, através do profeta Jeremias, manda ele dizer o seguinte: não se deixem enganar pelos falsos profetas, os adivinhos. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles só vão dizer o que vocês têm vontade de ouvir. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Fiquem sabendo que eu não enviei esses homens como meus profetas, diz o Senhor. Tradução Nova Bíblia Viva. Deus joga um balde de água fria e diz: eu não enviei esses homens. Eles estão dizendo mentiras em meu nome. Mas o povo ouvia, mas o povo atendia cegamente esses falsos profetas. Eles acreditavam. O povo de Judá era constantemente enganado por esses falsos profetas. E sabe por quê? Porque eles eram enganados. Porque eles estavam nessa situação. Porque eles haviam perdido a comunhão com Deus. Eles haviam abandonado os caminhos do Senhor. Eles não buscavam mais a Deus. Eles não oravam mais. Não pediam a proteção. Eles não invocavam mais a Deus. Eles seguiam seus próprios caminhos. E por isso eles entraram em uma tremenda confusão. E refletindo um pouco aqui, queridos, entre nós aqui, cá, com a nossa vida, é exatamente isso que acontece quando nós estamos distantes de Deus. Quando não buscamos mais a Deus. Quando nós deixamos de orar. Quando nós deixamos de crer na eficácia. Quando nós deixamos de crer no poder da oração em nossas vidas e na vida da igreja. A nossa vida ela fica à deriva, sem rumo, sem direção. Por que isso acontece? Porque além de outras finalidades as quais Deus nos criou, sendo uma delas o adorar, uma delas é ter comunhão plena com Ele. Deus nos criou para ter comunhão com a gente. Para falar conosco, para nos ouvir. Ele não nos criou para Ele ficar longe, nós distantes. Ele nos criou para estar no nosso meio. E sem essa comunhão, queridos, a nossa vida, ela sai totalmente da rota dos propósitos de Deus. Há quem diga por aí, não vem pelo amor, vem pela dor. Não vou discutir isso aí. Há quem diga, né?
que uma hora Deus vai buscar, né? E aí nós vamos caminhando com a nossa vida, deixamos de orar, deixamos de buscar a Deus, deixamos de consultar a Deus, como o próprio Saul fez, e vamos vivendo as nossas vidas nas vãs tentativas de ter uma vida tranquila, de uma vida calma, de uma vida vitoriosa. Mas quando estamos distante de Deus, quando não temos mais comunhão com o Senhor, cada passo que a gente dá, estamos dando um passo cada vez mais distante da presença de Deus. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, vamos nos distanciando de Deus. E às vezes a nossa história ela se assemelha, assim como a história do povo de Israel, com a parábola do filho pródigo. O que ele disse? Chegou uma idade, né? A idade do eu posso tudo, né? Eu já sou dono de mim mesmo. E ele falou para seu pai: ó pai, o negócio é o seguinte, dá tudo que é meu. Dá o que é meu, divide aí, porque eu quero sair da casa. Eu quero levar a minha vida. Eu quero ir embora, quero morar sozinho, quero curtir a minha vida. Eu já tenho condições para fazer isso. E o pai, muito chateado, né? Divide os bens, dá aquilo que o filho pediu e ele, pica a mula. Vai embora. Ele perde a comunhão com o pai. E aí ele vai gastando o dinheiro dele. Vai gastando tudo aquilo que o pai deu a ele. E aí a palavra diz, a parábola em Lucas 15, que vem a fome na terra. E ele já não tinha mais nada. Ele estava morrendo de fome. De um filho de um pai cuidadoso, de um pai generoso, ele virou cuidador de porcos, porqueiro. E a parábola diz que ele tinha inveja dos porcos, porque os porcos tinham comida e ele não. Aí ele pensou, vou voltar para meu pai. E ele voltou para a sua casa, ele voltou para os braços do seu pai. Acompanhe comigo. Agora o nosso texto, o verso 12. Olha só o que Deus está dizendo. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Interessante, porque quando Deus diz assim, passareis a orar a mim, é porque orar era uma prática que aquele povo já não tinha mais. Eles já não faziam mais isso. Eles não tinham mais comunhão com Deus, já haviam deixado essa prática para trás, o que trouxe toda essa situação a esse povo. Mas agora Deus está dizendo, vocês vão voltar a orar a mim, e eu vos ouvirei. Passarão a me buscar, e eu vos ouvirei. E eu quero dizer uma coisa olhando para você, não sei da tua vida. Eu quero dizer a você que Deus ouve a tua oração. Você duvida disso? Às vezes a gente duvida, né? Parece que Ele está longe, parece que Ele está distante. Mas eu quero dizer para você que Deus ouve a tua oração. E se Deus pede que oremos a Ele, é porque Ele quer nos ouvir. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele quer ouvir o nosso clamor. Só que é o seguinte, Ele quer ouvir o nosso clamor e não a nossa reclamação. Ele não quer ouvir o povo murmurar, reclamar, um reclamar do outro, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do país, reclamar da vida, reclamar porque não consegue comprar um carro zero,
e quando compra reclamam do IPVA. Por isso que o meu tem 20 anos de uso. O ano que vem sobra dinheiro. Deus não quer ouvir a nossa reclamação, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir tudo aquilo que está angustiando o nosso coração. Ele quer ouvir a nossa voz no que concerne a nós mesmos. Então, querido, eu quero desafiar você a ter coragem. Ore a Deus quando você sentir que a tua fé enfraqueceu. Ore. Eu estou me sentindo fraco na fé. Estou me sentindo um lixo. Não mereço tomar a Santa Ceia, não mereço entrar na igreja. São coisas que o capeta coloca na nossa cabeça. Quando você sentir que fraquejou, queridos, ore a Deus. E Ele diz, eu vos ouvirei. Ore a Deus quando você pecar, quando você escorregar, quando você falhar, quando você pisar na bola, ore a Deus. Ore a Deus quando as circunstâncias na sua vida não fizer sentido nenhum para você. Está tudo fora daquilo que você desejou, daquilo que você planejou. Ore a Deus. Ore a Deus enquanto Ele está em silêncio e não te responde. Ore, porque a promessa está aqui. Eu vos ouvirei. Então passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Está se sentindo pecador? Miserável? Ore a Deus, peça perdão, e Ele diz, eu vos ouvirei. Se você, querido irmão ou irmã, não tem orado ultimamente, talvez por falta de tempo, essa é a maior desculpa que a gente tem, né? Não dá tempo. Ou quem sabe você não ora porque não crê mesmo. Você já passou por tantas situações na sua vida que você não consegue crer. Seja qual for a circunstância, o Espírito Santo está dizendo para você, volte a orar e eu vos ouvirei. A oração, queridos, é a chave que abre a porta do céu. Por causa de quem? Por causa de Jesus. A oração, queridos, ela tem o poder de nos fortalecer quando nós nos sentimos fracos. A oração, ela tem o poder de renovar as nossas esperanças em meio aos vales e desertos que nós atravessamos. A oração, ela tem o poder de nos reconciliar com Deus e termos os nossos pecados perdoados. A oração, ela tem o poder de mover o sobrenatural. O poder da oração nos sustenta quando a nossa vida se torna improvável. A oração é socorro em tempo de perigo. A oração é paz em meio à guerra. A oração é provisão na escassez. É segurança na tempestade. Quanto tempo você ora? Como tem sido a tua oração? Como você tem se dirigido a Deus? Jesus, ele diz aos seus discípulos, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Sabe por quê? Porque orar, queridos, é recorrer a Deus. Orar não é dar ordem a Deus. Orar não é ficar pedindo bênçãos alheias a Deus. Orar é pedir auxílio de Deus. Mas ainda eu quero chamar a tua atenção para o verso 13 do nosso texto. Quando Deus diz assim, buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha só que interessante. Deus diz que nós devemos buscar a Ele como? De todo o nosso coração. E parece óbvio, não parece? Ué, se Deus está dizendo que eu devo buscar de todo o coração, vamos pensar aqui de uma forma simplificada. Ele está dizendo que nós devemos orar bastante. Não é isso? Orar ao levantar, orar antes das refeições, orar ao deitar, orar quando estar dirigindo, orarmos enquanto estamos andando, fazer vigília no monte. O que não deixa de ser verdade. Mas vejam só, o livro do profeta Jeremias é muito interessante. Porque se retornarmos lá no capítulo 17, olha só o que o próprio Deus diz. Ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Uma hora ele diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. Outra hora ele diz que nós devemos o buscar do quê? De todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele conhece a sua criação. Ele nos conhece, Ele conhece você, Ele conhece a mim, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe como nós somos. Ele conhece o coração de cada um. E se tem uma coisa que Deus sabe, que é muito fácil de acontecer em nossa vida, é de nós nos desviarmos dos seus caminhos. De nós abandonarmos os seus caminhos, seguirmos os próprios caminhos nossos. Deus sabe disso, que nós cedemos à dureza do nosso coração, que nós cedemos ao nosso orgulho, que nós cedemos à nossa soberba, que nós cedemos à nossa autossuficiência. Ele sabe disso. E todo esse coquetel venenoso das obras carnais nos levam, queridos, a perder a bênção de Deus sobre a nossa vida, perder a bênção de Deus sobre a nossa família, perder a bênção de Deus sobre a nossa igreja, perder a bênção de Deus sobre a nossa nação. Nós achamos que Deus sempre vai nos socorrer gentilmente. Oh, coitadinho, você parou de me buscar, você está numa vida danada, né? Vem cá, filho, coitado. Judiação de você. Mas a bondade dele não é a mesma da nossa. Os parâmetros da bondade de Deus não são os mesmos que os nossos. No Salmo 81, versos 11 e 12, não precisa abrir, Deus ele fala assim, do povo de Israel: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. E aí ele diz assim: assim, deixei-os andar na teimosia do coração, que sigam vocês os seus próprios caminhos. Irmãos, misericórdia! Misericórdia, que o Senhor não nos deixe andar na teimosia do nosso coração, que o Senhor nos livre disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nunca diga para nós o que Ele disse para o povo de Israel: ande nos seus próprios caminhos, ande na teimosia do seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita que nós andemos pelos nossos próprios caminhos. Quando Deus nos ensina, queridos, que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, Ele não está indicando uma forma, Ele está indicando o caminho. Não é uma forma, não é a receita, é o caminho. E o caminho de buscar a Deus de todo o coração é submeter toda a nossa vida a Ele. É submeter a Ele quem nós somos,
todos os nossos desejos, jeitos e trejeitos, todos os nossos conceitos que nós temos e achamos que podemos impressionar a Deus, que podemos provocar a Deus, nós devemos submeter toda a nossa vida a Jesus e dissolver o nosso coração nos rendendo a Cristo, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, nos humilhando e reconhecendo que temos pecado contra o Senhor. Isso é buscar a Deus de todo o coração. Não quer dizer quantas vezes você ora por dia, ou se você jejua, ou se você vai ao monte orar, mas é a tua vida, de todo o teu coração. Davi, ele diz assim, Salmo 51, pequei contra o Senhor, somente contra ti. Sabe o que isso significa, queridos? Que todo pecado que a gente comete, não é contra nós. A ofensa não é para mim. Toda vez que eu peco, eu estou pecando contra Deus. Todo pecado que eu cometo, eu estou ofendendo a Deus. Não é a mim. Eu pequei, mas quem foi ofendido foi Deus. Nós tornamos o sacrifício de Cristo uma ignomínia, uma desonra, um menosprezo ao sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso nós não podemos nos sentir tão à vontade assim, mesmo sendo presbiterianos, calvinistas. E lá no céu ele não vai perguntar se você é calvinista, se é presbiteriano. Para Deus pouco importa isso daí. A verdade é que todas as vezes que nós pecamos, pecamos contra o Senhor. Mas tem uma coisa. Deus é tão maravilhoso. Ele é tão incansável no seu plano de perdão. Ele é tão incansável no seu plano de restauração do seu povo, que também somos nós, que ele diz uma coisa maravilhosa no segundo livro das Crônicas, vocês conhecem, capítulo 7, verso 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Isso não te alegra, não? Deus nos convida a orar, a buscar a Ele, mas apresentando arrependimento, apresentando abandono de pecados das nossas vidas. Então, Ele ouvirá a nossa oração, nos visitará. Ele trará sobre a nossa vida perdão, restauração. Ele trará vida, perdão, restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Porque Ele diz, se o meu povo, Ele está falando de nós. A oração, ela tem o poder de fazer Deus operar o querer dEle, não nós. Mas Deus tem coisas que Ele quer fazer, que Ele deseja fazer em nossas vidas, em nossa igreja, que Ele só vai fazer se nós pedirmos. E nos arrependermos, e nos humilharmos. Caso contrário,
Ele não se manifestará, Ele não agirá, não nos visitará, se nós não dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos e invocarmos. Mas eu quero finalizar, queridos, dizendo a você uma coisa maravilhosa. Se nós fizermos isso aqui, ó, o que ele está dizendo no segundo livro das Crônicas, ele diz assim: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Se o invocarmos, se buscarmos de todo o coração, ele diz: serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Às vezes a gente pergunta por que as coisas não acontecem. Às vezes estamos buscando a Deus de uma forma que Ele não merece. Às vezes a nossa forma de viver, a nossa forma de louvar, a nossa forma de agir, não condiz com a majestade de Deus. E se assim for, Ele não vai nos ouvir. Porque Ele é Deus. Mas eu quero dizer para você que a oração, ela tem o poder de mudar o rumo da história da nossa vida. Ela tem o poder para mudar o rumo da história da tua vida. A oração tem poder para mudar o rumo da nossa nação. Deus, queridos, Ele tem a história da humanidade já determinada, do início ao fim. Ele já determinou, já está escrito. Mas Ele interage com a sua criação. Deus interfere. Deus faz coisas se nós pedirmos. Ele age se nós clamarmos. Toda a ação de Deus na história do seu povo foi antecedida por oração. Muita oração, de todo o coração. Clamor, vidas quebrantadas. Quando Deus ele chama Moisés para enviar ao Egito para tirar o seu povo, ele diz assim para Moisés: olha Moisés, certamente eu vi o sofrimento do meu povo que está no Egito. E ele diz assim: eu ouvi o seu clamor. Por causa da oração de Josué, Deus faz parar o tempo. Eles estavam em batalha, e Josué diz assim: sol, pare em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a palavra diz que nunca mais ocorreu um fenômeno como este, quando o dia se prolongou, por causa da oração de um homem. Por causa da oração de um homem que servia a Deus. Deus, aí as pessoas dizem, bom, as pessoas que querem contradizer a Bíblia, né? Bom, ele está dizendo que o sol parou, mas o sol não para porque ele não está virando. Mas o sol é apenas uma referência geográfica. E tem mais uma coisa, se você acha que o sol não vira, que o sol não se movimenta, eu quero dizer a você que os cientistas dizem que todo o universo está em movimento. Nós não percebemos, mas tudo está em movimento. Então tem um cientista cristão que ele diz que quando Josué orou, Deus não parou a terra. Deus parou todo o universo. Parou tudo. Todo o universo ficou estacionado por causa da oração de um homem que temia e servia a Deus. Através da oração do profeta Elias, Deus faz cair fogo do céu. Através da oração dos crentes da igreja em Atos, o lugar que eles estavam começou a sacudir, começou a tremer, e a palavra diz que
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Através da oração incessante dos crentes de Atos, o apóstolo Pedro foi liberto da prisão de uma forma sobrenatural. Um próprio anjo foi e o libertou da prisão. Intercessão, oração. E Paulo também diz aos Colossenses, eu estou terminando, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando em ações de graças. Mas olha só que interessante, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo está pedindo para orarem, para que Deus abra as fronteiras, para que ele possa pregar a palavra. Deus interfere quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. O caminho para o agir de Deus, queridos, não está em nossas reuniões de planejamento. O caminho para agir de Deus não está nas finanças da igreja, nem nas nossas finanças pessoais. Não está em nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor. Está nas mãos de Jesus, a quem foi entregue todas as coisas que por meio dele foram criadas. O Deus do impossível, o Deus do improvável, o Deus sobrenatural. Amada igreja, em nome de Jesus, que possamos de todo o nosso coração, humilhados, arrependidos, nos dirigir a Deus com os nossos joelhos em terra, com o nosso rosto no pó, até que Ele ouça o nosso clamor e Ele venha nos visitar, e Ele venha sarar a nossa nação, e Ele venha sarar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Se você orar, eu ouvirei a tua oração. Que o Senhor manifeste o poder de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor manifeste o poder de Cristo em nossa igreja, na tua casa, na tua família e onde quer que você esteja. Que nós possamos mudar a forma de buscarmos a Deus, porque Ele é Deus. Nós somos filhos, mas Ele é Deus.